Com vocês, o apresentador oficial do Boi Garantido, Paulinho Faria. Hoje, 1º de junho, a gente vai bater um papo com uma pessoa super especial, Paulinho Faria, o melhor apresentador da história do Festival de Parintins. Ele que nas redes sociais conta tantas histórias do Garantido, de tantos festivais que só mesmo o próprio Paulinho pode contar pra gente. É um prazer enorme estar com você aqui, Paulinho. É um prazer a toda a audiência do programa. Essa história realmente causa às vezes até polêmica, né? Porque quando eu comento alguma coisa em relação ao festival folclórico, eu me baseio em documentos que eu tenho, documentos, fotografias, né, que eu guardo há muitos anos. E eu falo com toda a convicção, com toda a certeza, com tranquilidade com relação à história do boi. Então, eu não sou o sabe-tudo, o dono da verdade, mas realmente eu sei muita coisa que muita gente não sabe. Você permaneceu por quantos anos como apresentador? Olha, por 26 anos. Eu entrei no Garantido, eu tinha 15 anos, foi o Jair Mendes, meu tio Badu já era padrinho do boi, e o Jair Mendes pintava o boi Garantido. E ele me convidou para ver o boi que ele estava pintando numa residência da irmã dele, na Álvaro Maia. Eu fui e me apaixonei já era apaixonado pelo Garantido, mas consegui pegar no boi. Para mim isso foi uma realização. Tocar no boi Garantido que ele estava pintando, que não era ainda o boi dos movimentos. A partir daí, eu entrei no rádio aos 13 anos e comecei a falar no Garantido na rádio, a incentivar o meu boi. E nesse espaço, em 75, o Chico da Silva gravou um compacto simples com a música Boi Garantido. Chegou o boi garantido, todo bonito, cercado de lanças. Isso eu rodava muito na rádio, no meu programa lá, que não era programa de boi. Aí o pessoal do Caprichoso foi lá na rádio, para pedir da diretora um horário para eles também. Aí ela falou que não existia programa de boi na rádio, que ela não podia, a rádio era da diocese, da prelazia, melhor dizendo, que ela não podia ceder para nenhum boi. Aí eles falaram, não, mas o Paulinho fala o programa todinho dele no Garantido, nós queremos um horário para falar no nosso boi. Foi assim que começaram os programas de boi na rádio. Ela cedeu uma hora para o Caprichoso, e além da uma hora que eu tinha do meu programa, Paulo Faria Show, antes no Mundo do Disco, eu ganhei mais uma hora para falar só no Garantido. E eu comecei em envolvimento em 75 como apresentador. O Garantido não tinha apresentador. Quem chamava as figuras era o João Batista Monteverde, que era o amo do boi. Ele que chamava a Miss, chamava a rainha da fazenda, os índios, vaqueirada, batucada. Ao me ver lá, sentado na arquibancada, em 75, numa noite de 24 de São João, a galera gritou meu nome. Paulinho, Paulinho, para eu descer para pegar o microfone. Eu já tinha a identificação através do programa de rádio. Aí desci, peguei o microfone e só larguei em 2001, em razão do problema auditivo que eu tive. Você tem uma média mais ou menos de quantos apresentadores do contrário você aposentou no festival? Olha, eu enfrentei vários apresentadores do Caprichoso, do contrário, Franco Costa, José Maria Pinheiro, Raimundo Pimentel, Rubem dos Santos, o Mário Silva, o Aderaldo Reis, mais de 6, hein? Aí vem o Gil Gonçalves, foram vários realmente, né? O Caprichoso está no 10º, o contrário está no 10º, eu não posso falar esse nome, de vez em quando, né? Como eu estou fora há algum tempo já, hoje, quando eu era apresentador, eu não citava esse nome. Era contrário, definitivamente, né? Hoje, como eu estou fora, eu chego a citar o nome do contrário. Mas é isso aí. Então a história é longa, o Garantido é minha paixão até hoje. O Boi Garantido traz para esta arena o Corqueta ao item 16 categoria. Você imaginava que o Israel pudesse lhe suceder tão bem? Quando eu comecei, como eu falei em sair do Garantido, em 94, eu tive essa lesão. Foi muito barulho a vida toda, conjunto musical, show, rádio, redifone de rádio, muito tempo, alto, programa de auditório que eu apresentava, o Boi, a charanga Sangue Azul lá no Sul América, né? Então foi muito barulho, uma carga muito excessiva para os meus ouvidos. E em 94 soltei um foguete aqui em casa durante os Jogos da Copa do Mundo, tomando uma cerveja e tal, e esse foguete estourou próximo ao meu ouvido direito, e eu tive uma lesão de célula auditiva, irreversível. E essa lesão passou para o outro lado. E quando eu falei em sair, o meu irmão Zezinho falou que tinha um garoto apresentando um boi mirim, se eu não me engano era o Garanchoso, o Israel,
que ele era muito carismático, com uma desenvoltura muito grande. E eu então chamei o Israel aqui em casa e conversei com ele e falei que no dia que eu deixasse o boi, ele seria o meu substituto. Que eu não abriria a mão se não fosse para ele, porque eu achava nele o garoto realmente adequado para assumir a função. Eu já tinha assistido depois, eu fui assistir o Israel. E ele vinha para cá, eu conversava muito com ele todas as tardes, nos 3 dias do boi, orientando como ele ia fazer para me chamar já na arena, para começar a se habituar, se adaptar lá com o bombódromo. E ele fazia tudo direitinho como eu pedia para ele. Apesar de que o boi, o garantido, a diretoria na época não queria o Israel. Era um outro nome, um rapaz de Manaus, que deveria assumir. Aí eu digo, bom, então eu vou ficar no sacrifício, mas eu continuo. Porque eu acho que o Israel, além de ser parentinense, ele é a pessoa ideal para me substituir. Então foi assim que acabaram aceitando, e Israel entrou em 2002 para apresentar. Como é que é para você explicar para tanta gente, até porque a gente sabe que as redes sociais tem muita gente nova, tem muitos torcedores novos, e conhecerem agora essas histórias de tantos anos atrás, desde o início do festival? Pois é, antes a divisa, porque hoje a catedral é o marco, né? Assim, a divisão da turma de baixo e da turma de cima, né? O limite é a catedral. Mas antes, o terreiro do Contrário era na Cordovil, na rua Cordovil, quer dizer, já entrava um pouquinho na nossa área. Nós conseguimos então fazer com que o limite fosse a Jonatas Pedrosa, que é a rua onde fica o Saai ali, e ali ficou sendo a divisória. Porque já que o Caprichoso, o Contrário, estava avançando para Cordovil, então a gente avançou um pouco para a Jonatas Pedrosa. Depois, a polícia militar, junto com a prefeitura, decidiram que a divisão seria Clarindo Chaves. E a briga era certa, era pancadaria mesmo, e com gente ferida, levada para os hospitais, porque os índios, as vaqueiradas, as próprias vaqueiradas, os índios levavam lanças mesmo, com pontiagudas, e feriam as pessoas. Eram brigas certas. Agora, o Contrário passou para cá algumas ocasiões. E assim como o Garantido passou para lá em algumas ocasiões, para homenagear, inclusive, o ex-prefeito Glaucio. O Garantido sempre ia lá na Furtado Belém, correndo o risco de encontrar com o Contrário. Em uma rede social você contou uma história bem completa, desde a criação do Festival de Parintins, tantos títulos, uma certa publicação polêmica, até porque o Boi Contrário tenta abaganhar alguns títulos que não são deles.